Verso de número 11, capítulo 8 de Amós. Fome da palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. E ele explica: não fome de pão, nem sede nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Meus irmãos, está bem explicado, bem explícito, porque você vai ver aqui que provavelmente, com toda a minha certeza, falando de mim, nenhuma dúvida, porque a palavra ela já mostra para nós que nessa época aqui, o povo de Judá, o povo de Jerusalém e toda a humanidade tinha desviado seus pensamentos, o seu coração para com Deus. E o que vai acontecer nesse texto? Vai acontecer que naquelas épocas os profetas que pregavam, que anunciavam a palavra no Velho Testamento, nós já sabemos o que acontecia, como também aconteceu no Novo Testamento, com algumas mortes. E a Bíblia vai dizer que nessa época aqui, quando Deus levantava alguém para pregar a sua palavra, eles desprezavam, eles não davam ouvido, eles viravam o rosto, viravam o seu semblante, e na verdade não estava virando o rosto para o profeta, mas sim para Deus. E quando não, eles matavam os profetas. Quando não, eles desprezavam os profetas. Nós vemos algo no antepassado que, se nós trazemos para o dia de hoje, está da mesma forma, do mesmo jeito. Eles desprezam os profetas, eles desprezam a palavra, eles viram o rosto para os profetas, eles viram o seu semblante para Deus. Imagine Deus olhando e vendo tudo isso que estaria acontecendo. Alguém carregado de ser boca de Deus, porta-voz de Deus, e alguém virando os seus ouvidos, virando o seu coração, a sua mente. Só que Deus olhando tudo isso que lhe estava acontecendo, Deus vai e pede para o profeta anunciar esse feito, para o profeta falar esta palavra. E você vai ver que o profeta ele inicia dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor Deus. Então, isso não ia acontecer no ato, mas Deus já estava em uma preparatória. Deus já estava se preparando, porque o profeta vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor. Então isso já está implantado no coração de Deus. Não tem dia, não tem hora, não tem mês, não tem ano, mas Deus já estava mandando o profeta profetizar: eis que vem dias. Então, se Deus estava mandando, é porque Deus ele ia prover. Se Deus estava mandando, é porque Deus ia fazer o acontecer. E o profeta diz: eis que vem dias, diz o Senhor. Aqui quem está falando é o profeta, mas é pela boca de Deus. Então que ele vai dizer: assim diz o Senhor. E ele diz que enviarei fome. Só que essa fome aqui que Deus está para enviar não é uma fome carnal, física, porque se fosse uma fome corporal, meu irmão, seria bom para eles. Só que Deus está falando de algo aqui espiritual. Se fosse corporal, tudo bem, mas não é algo espiritual. Se fosse carnal, seria menos doloroso para eles, mas é algo espiritual, da palavra. Aí o Senhor vai dizer, ele vai dizer desta forma: que enviarei fome sobre a terra. Ou seja, Deus estava falando: hoje eu levanto o profeta, hoje eu levanto o obreiro, hoje eu levanto o pregador, eu levanto pregadora. Ninguém dá ouvido, vira o rosto, vira o semblante, vira o rosto para mim, não ouve a minha palavra, porque nós não fomos chamados aqui para falar de nós mesmos, nós fomos chamados para falar da sua palavra, falar do Senhor, alertar através da palavra do Senhor. Mas ele está dizendo:
mas seria o próprio povo de Judá, seria essa humanidade. E ele está dizendo: não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Imagine, meu irmão, naquela época ninguém estava ouvindo, ninguém estava crendo, ninguém estava nem aí. Se nós trazemos para o dia de hoje, não é diferente, está da mesma forma, do mesmo jeito. E o Senhor ainda tem gente, tem pessoas de coragem, de atitude, que ainda tem coragem de sacrificar, tem coragem de renunciar, tem coragem de abrir a sua boca, de se dedicar para as coisas de Deus, para com a sua palavra. Deus ainda tem pessoas que anunciam o Evangelho o tempo todo, que evangeliza, que convida, mas as pessoas não estão ouvindo, não dão crédito, não estão nem aí. E Deus dizendo: hoje ainda vocês têm e não dá crédito e viram o rosto para mim, mas vai chegar um dia que você não vai conseguir ter ninguém, vai chegar um dia que não vai ter profeta, vai chegar um dia que não vai ter missionário, vai chegar um dia que não vai ter obreiro, vai chegar um dia que não vai ter palavra. Se fosse de comida corporal seria uma coisa, mas é alimento da palavra, porque nós sabemos que a palavra é vida, nós sabemos que a palavra é que nos leva para os céus, nós sabemos que é a palavra que muda a história do homem, da humanidade, da sociedade. Nós sabemos que é a palavra que transforma a vida daquele que está caído, daquele que está nas drogas, daqueles que estão na prostituição. O Senhor está dizendo: eu quero transformar, eu quero mudar, mas eles não estão ouvindo para a minha palavra. E vai chegar dia que há de faltar essa palavra. Ei, meu Deus, eita, quando chegar nesse dia que faltar a palavra, muita gente vai procurar essa palavra e não vai encontrar. Muita gente que não dava crédito para essa palavra vai correr procurando uma palavra e não vai ter, não vai encontrar. E eu vou provar para você nesta noite, porque Deus prometeu que isso iria acontecer. Ele estava falando acerca de algo que estava distante, mas que para ele estava próximo. Deus estava anunciando algo que para aquele povo poderia nunca acontecer, mas estava próximo àquilo que Deus estava falando. Deus prometeu que ia passar fome na palavra, que ia procurar e não ia achar, e não foi diferente. Todos aqueles que não deram crédito, um dia passaram a procurar a palavra e não encontraram a palavra. Não tem nada nessa vida melhor do que a palavra.
precisamos. A palavra é que nos traz um dia de amanhã melhor. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Aleluia. Aleluia. Precisamos da palavra. É da palavra. Quer ver a prova? Vou mostrar para vocês. Vamos lá, 1 Reis, capítulo de número 14 e o verso de número 2 e 3. 1 Reis 14, 2 e 3. 1 Reis 14, 2 e 3. Quem achou a palavra? Amém. Quem achou? Amém. Leia aí para mim, mas tem que ler alto. 1 Reis 14, 2 e 3. 1 Reis 14, 2 e 3. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim, que eu serei rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. Olha o que a palavra vai dizer. O que ele faz mesmo? Olha o que ele faz. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, porque não conheço que és mulher de Jeroboão. Vai a Siló. Eis que lá tem o quê? Peraí. Olha aí o que ele precisa. O que ele precisa? Ele precisa de o quê? De um profeta. Por que profeta? Porque profeta tem palavra. Eu posso falar ou não? O profeta tem a direção de Deus. O profeta tem o quê? A revelação de Deus. Porque aqui ele está enrolado. Mas ele vai dizer assim: olha, mulher, tu passa no meio deles, finge que não és mulher, para que tu vá até o profeta e busque o quê? A palavra. Peraí. Você vê que quando as pessoas precisam da palavra, ela até disfarça. Ela até muda de sintonia. Ela muda de direção. Ela se esforça, passou escondida, porque precisava de um direcionamento da palavra de Deus. Mas Deus prometeu que lá, pela boca do profeta Amós, Deus falou que chegará um dia em que vocês procurar a palavra e não vai encontrar. Vai ter que ir muito longe, vai ter que sacrificar muito mais, vai ter que ir muito além. Quer ver? Eu provo para vocês o que está acontecendo. Vamos comigo. Olha o que a Bíblia vai dizer. Aí está do texto. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá para Salmos 74, verso de número 9. Salmos 74, verso de número 9. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Já não vemos os nossos sinais, já não é profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Peraí, você vai ver que aqui no Salmo já não existe mais profeta, já não se tem. Então isso quer dizer que quando o profeta Amós ele profetiza que assim diz o Senhor, que muitos iam procurar e não iam encontrar, Deus não estava dizendo que ele ia subir. Deus não estava dizendo que ele ia se acabar. Deus não estava falando nada disso, mas Deus estava dizendo assim: eu vou me calar para esse povo por um período de um bom tempo. Imagine quando Deus fala para alguém ou para a sociedade dizendo que ele vai se calar. Não era que Deus ia fazer nada diferente, mas Deus estava prometendo e dizer para eles que eu vou me calar para a sociedade. E vou dizer mais: Deus se calou por um bom período de tempo, e todos nós sabemos disso. Para quem lê Bíblia, Deus se calou. Agora imagine eu aqui nesta noite sendo usado pela sua palavra, e Deus usando a minha boca para dizer: eu vou me calar
eu vou me calar, oh meu Deus do céu, eu vou me calar para alguém, se alguém me procurar em busca de um retorno, de uma resposta, mesmo eu tendo, mesmo eu sabendo, mas eu não vou dar, eu vou me calar, sabe por quê? Porque muitos só me procuram na hora que, olha aí, na hora que me procura, mas muitos não me procuram na hora que não precisa de um retorno, de uma resposta, porque nós vemos muita gente vir para a igreja porque quer ouvir o quê? Algo da boca de Deus, mas muitos se frustram porque vem para a igreja em busca de uma profecia e Deus se cala, volta do mesmo jeito, da maneira que está. Imagine Deus se calando para esse povo e se calando no Novo Horizonte. Deus está dizendo: eu vou me calar por um período de tempo. O salmista aqui está dizendo: aonde tem profeta, será que isso vai ficar do mesmo jeito que está? Porque eu vou para um lado, vou para outro, eu busco, não encontro. Será que não tem mais profeta aqui? O problema não é que não tem mais profeta, o problema é que Deus está dizendo: eu vou me calar, porque não adianta ter profeta se não tiver, ai meu Deus do céu, para ouvir a minha voz. O que adianta ter profeta e não ter quem ouça a minha voz e obedeça? Porque muitos querem profeta, mas não querem obedecer aquilo que eu tenho para falar ou para entregar para a sua vida. É por isso que Deus se cala por um período de tempo, e o salmista está dizendo: até quando isso vai durar? Até quando isso vai durar? Será que é por um período de um bom tempo? Não existe mais, acabou. Ei, salmista, o problema não é que acabou e que não tem um problema. Quem manda não é o salmista, quem manda não é o profeta, quem manda não é a igreja, quem manda não é a irmã, quem manda não é a irmã, mas quem manda aqui é Deus. Se Deus falou que vai se calar para alguém, é porque Deus vai se calar. Se Deus falar: olha, eu vou ficar por um período de tempo sem te alertar, sem te levantar, sem te avisar, é porque Deus vai ficar um período de tempo sem retorno, sem resposta para a vida de alguém. Não quer dizer que não tem profeta. É por isso que alguém vai para a igreja e diz assim: rapaz, parece que aquela igreja não tem ninguém, parece que não tem pastor, não tem profeta. O problema não é que não tem pastor, não tem profeta, porque o pastor não faz aquilo que ele quer, o profeta não faz aquilo que ele quer, mas o pastor e o profeta, ele faz aquilo que Deus quer. Ele não foi chamado para fazer aquilo que ele mesmo quer, mas ele foi chamado para fazer a vontade de Deus. Deus vai se calar para alguém. Glória! Aleluia! Ah, Deus não é brincadeira, irmão. Glória a Deus! Deus não é brincadeira, Deus não é menino. Olha lá, 1 Samuel 28:6, para agora. 1 Samuel, o que mesmo? É isso mesmo? 1 Samuel 28:6. Lê comigo aí para tu ver o que Deus disse. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 28. Ô Jesus, 28:6, Jesus, é isso mesmo? E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não. Pronto, está aí. Perguntou Saul ao Senhor. Se ele perguntou é porque ele quer uma. Mas Deus fez o quê? Mas quem era Saul? E daí se tu é rei? E daí se tu tem título? E daí se tu tem cargo? E daí se tu se sente alguém? E daí se o teu ego está lá em cima? Aleluia. E daí se, oh meu Deus do céu, a Bíblia diz que Saul vai consultar a Deus. E o que Deus faz mesmo? Deus vai lá e se cala para Saul. Quanto tempo Deus se calou? Quanto tempo que Deus se calou, tampou a sua boca, a sua voz? E muitos vão perecer por falta de não dar ouvido à palavra. Deixa criticar nós, deixa falar de nós, deixa apontar, deixa acusar, deixa caluniar, deixa querer acabar com a nossa vida, deixa querer nos jogar na lama. O problema não é nosso, o problema não é com nós, o problema é com ele, porque aquele que te jogou pedra é aquele que vai te procurar. E aí, meu irmão, fala uma palavra de Deus para a minha vida. Amém?